Bom dia. Graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria imensa poder estar aqui de manhã com vocês, louvando e bendizendo ao nosso Deus, também compartilhando um pouco mais da palavra dele aos nossos corações. Para quem não me conhece, meu nome é Wilson Rocha. Estive congregando quase 3 anos aqui e a igreja nos abençoou, nos direcionou a abrir uma congregação ali no Jabaquara, nas dependências de um Seminário Batista Logos. E agora em março completamos 7 anos de trabalho ali e 1 ano de igreja constituída. Então ficamos como congregação aqui da igreja e de outras, porque na realidade foi um trabalho conjunto e estamos aí há 1 ano emancipados. Edgar compartilhou para eu compartilhar algumas atividades da igreja e eu quero compartilhar 2. Uma delas é que nós, no aniversário deste ano, de 7 anos, instituímos lá também o programa Promessa de Fé para Missões. Estávamos trabalhando de forma pontual, ajudando alguns missionários, mas agora, com a igreja constituída, entramos em parceria com 3 famílias. Uma família que vai abrir um trabalho aqui em São Paulo, daqui 2 anos, uma família que já está trabalhando no Rio Grande do Sul, que pelo que eu percebi no informativo, a igreja também aqui é uma parceira desta família do Fábio Volpe, e também uma família que está trabalhando na região, no Chile. Então, para nós é uma alegria a igreja poder dar esse passo de fé e de um compromisso mais maduro com missões. Outra coisa que eu quero compartilhar é que também recebemos mais um pastor para trabalharmos lá em equipe pastoral, pastor Norival, e a igreja, pela graça de Deus, está crescendo e há uma necessidade de um maior auxílio pastoral. Eu estou no ministério lá de tempo parcial e então está chegando mais um pastor para podermos trabalhar juntos. Então, continue orando por nós, lembrando de nós, carecemos de suas orações. E queremos também te convidar para que você abra aí a sua Bíblia em Jonas, capítulo 2. Nós estamos numa série, Vontade Soberana de Deus. Já houve a mensagem em Jonas, capítulo 1. E hoje é Jonas, capítulo 2. Foi falado aí sobre o vento. Hoje sobre o ventre. Domingo que vem sobre vestes e assim por diante. 4 vezes. Jonas, capítulo 2. Eu estou lendo na versão atualizada. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre descidas e subidas na vida. Falar um pouquinho sobre a doutrina do arrependimento, que é uma doutrina muito tratada neste livro. E aqui, no capítulo 2, não deixa também de ser vista. E aí as reflexões, as considerações para os nossos corações. Verso 1 diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e
e as águas se enrolaram na minha cabeça. Descia até aos fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, eu creio que é uma das palavras mais importantes nesse capítulo, contudo, porém, entretanto, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Deus, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, que não volta vazia. Obrigado porque ela instrui os nossos corações. Pai, que de fato o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade para nesta manhã fazer valer sobre as nossas vidas o querer do Senhor, a sua vontade. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jonas dentro de um grande peixe. Uma vez eu falei baleia, mas o meu filho corrigiu. Olha, pai, lá no texto não fala que é uma baleia. Fala que é um grande peixe. Não é? Você acredita nessa história? Você sabia que há uma parcela muito grande de pessoas que não acredita neste capítulo 2 de realmente Jonas ser tragado por um peixe? Eu não estou falando de descrentes, não. Eu estou falando de crentes. Eu estou falando de crentes que muitos deles são eruditos. São grandes estudiosos das Escrituras. Realmente tem algumas passagens que deixam assim um ponto de interrogação em nossas cabeças. Deixa de fato a gente um pouco desconfortável. Mas Jesus não se sentiu desconfortável com esse texto. Não somente com esse texto, mas com outras passagens bíblicas que podem de fato trazer certas dúvidas aos nossos corações. Por exemplo, Jesus ele validou a história de Adão e Eva, lá em Mateus 19. E quando ele validou a história de Adão e Eva, ele estava fundamentando o casamento na história de Adão e Eva. Tem uma outra passagem em Mateus 24, eu tirei todas essas passagens de Mateus. Jesus validou a história do dilúvio. Realmente tem muitas pessoas que não acreditam no dilúvio. Mas Jesus falou da história do dilúvio para validar a segunda vinda dele a esta terra. Eu creio que você aguarda a segunda vinda de Jesus. Eu aguardo. E ele utilizou a história de dilúvio, do dilúvio para isso. Jesus também validou o profeta Daniel. Nós temos no livro de Daniel uma parte histórica e uma parte que é profecia. E Jesus aqui fala da parte de profecia, validando o profeta Daniel. Para falar do período da tribulação. Tem muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos eruditos que creem que Daniel é um livro escrito posteriormente. E utilizado o nome de Daniel só para dar credibilidade ao livro. Mas Jesus falou sobre a profecia de Daniel. E Jesus também validou a história de Jonas, para falar da sua morte e da sua ressurreição, para validar a sua morte e a sua ressurreição. De fato é que se nós temos dúvidas, se nós não damos credibilidade à história de Adão e Eva, à história do dilúvio, à história do profeta Daniel, e bem como aqui, Jonas capítulo 2, na realidade nós não estamos também acreditando em Jesus. E aí, toda a nossa crença se desfaz. Então aqui o capítulo 2 é um capítulo que nós temos que crer na sua literalidade. Inclusive, Mateus capítulo 12, quando Jesus está validando a história de Jonas,
ele está falando do capítulo de número 2, dizendo que ele também estará num ambiente de abismo por 3 dias e por 3 noites. Então, eu gostaria que você olhasse para Jonas com credibilidade. Olhasse para o capítulo 2 com credibilidade, porque Jesus validou estas histórias. Jesus apresentou estes fatos e fundamentou muito da teologia nestas questões. E o que nós podemos observar da história de Jonas, eu creio que muitos de nós já lemos este livro, ou então já ouvimos desta história, é que Jonas, ele está no ventre do peixe por causa dele mesmo. E aí vai esse próximo quadro. Jonas está no ventre do peixe por causa dele mesmo, e nós podemos observar o movimento de Jonas numa espiral descendente. Ele está caminhando para baixo. E aqui eu vou tomar um pouquinho de tempo do irmão que pregou no domingo passado. No livro de Jonas, algumas palavras são repetitivas. E no primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo, ou em parte do primeiro, no primeiro capítulo, você vai perceber que há uma repetição da palavra descida, ou descer. E no hebraico é yarad. E a repetição dessa palavra é para ensinar algo. Ele desceu para Jope. Devem ter conhecimento de que o Senhor deu uma ordem para Jonas, para que ele vá a Nínive pregar uma palavra de arrependimento. Ao invés, então, de ele ir para Nínive, ele vai para o lado contrário. Ao invés dele ir para leste, ele vai para oeste. Então, da região onde ele está, ele desce para a parte litorânea, ele vai para Jope, é uma cidade litorânea. E o capítulo 1 ressalta, ele desce para Jope. Depois o capítulo 1 diz que ele desce para o navio. E diz o capítulo 1 que do navio ele desceu para o porão do navio. E quando ele escreve aqui o capítulo de número 2, diz que ele então desceu ao abismo. E essa palavra abismo aí é Sheol, é a tradução para realmente um local dos mortos. A ideia aqui é alguém que realmente está indo para a região dos sepulcros. É alguém que está indo para o inferno. Esta palavra repetida, que ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu, está falando de uma parte de um movimento externo, mas também está falando do coração de Jonas, se afastando de Deus e descendo, 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 descendo. O que nós podemos aprender aqui? Que em nossas vidas, nós também podemos estar num movimento descendente, num movimento de descida, num movimento para baixo, nos afastando de Deus e muitas vezes pelos nossos próprios atos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei como está sendo a sua vida. Mas eu creio que muitos de nós podemos estar lutando por situações em nossas vidas que nós mesmos provocamos. E nós mesmos podemos ser fonte de sofrimento. Esse próximo quadro, ele tenta ilustrar um pouco esta verdade. Quais são as fontes de sofrimentos que nós temos? Eu deixei aí no centro, em amarelo, sofrimentos, problemas em gerais que nós temos. Uma das fontes de sofrimento pode ser Adão. Por causa de Adão, nós definhamos, morremos. Estamos caminhando para realmente a desintegração do nosso corpo. Eu tenho uma tia que há poucos meses faleceu de câncer. Eu olho para esse quadro e digo, é Gênesis 3. Sofreu muito, as 2 últimas semanas internada. Uma luta de 2 anos.
Nós sofremos doenças no corpo por causa do pecado de Adão. Somos herdeiros. Nós sofremos também por causa do próximo. Chega uma pessoa aí, uma sexta-feira de madrugada, um sábado de madrugada, um domingo de madrugada, passou a noite na balada, bêbado, pega o carro, avança no ponto de ônibus, derruba 4 pessoas, mata uma pessoa. E aquelas pessoas ali em plena segunda-feira indo trabalhar. Sofremos por causa do próximo. O próximo é uma fonte de sofrimento. Mas também nós mesmos somos fonte de sofrimento. Por causa dos nossos pensamentos, por causa da nossa fala, por causa das nossas ações. E você vai ver que tem uma quarta fonte de sofrimento aí, que é Satanás, que exponencia os 3. Mas por último, você vai perceber que Deus também pode ser uma fonte de sofrimento quando Ele permite que Satanás haja, permite que nós nos enveredamos em nossas próprias debilidades e falta de sabedoria. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, de fato, é que somos nós mesmos fonte de sofrimento. E possa ser que você chegou aqui, e possa ser que você esteja aqui, adorando a Deus, mas com pendências no seu relacionamento conjugal. Possa ser que você chegou aqui, mas cheio de mazelas na sua maneira de tratar o seu cônjuge. E você chegou aqui com um casamento ferido. Possa ser que você chegou aqui, mas com a necessidade de tratar a sua vida com o seu próximo. No ambiente de trabalho, pessoas com quem nós convivemos diariamente, e ali, sem conversar, e ali, não sendo uma testemunha, e ali, tendo dificuldade de você realmente viver a sua vida cristã. Possa ser que você chegou aqui brigado com seu pai e a sua mãe, com o coração aí duro, e já realmente desfrutando das consequências do seu pecado, já realmente colhendo frutos danosos. Mas como pais também possa ser que nós estejamos aqui cheios de falhas com os nossos filhos. E nós não podemos fazer vistas grossas para estas verdades. É isso que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Que muitas vezes as nossas vidas têm de fato descidas. E estamos numa espiral descendente. E o Senhor tem nos levado para lugares apertados. Também para ventre de peixes. Para que nós consideremos as nossas vidas. Para que nós não vivamos as nossas vidas sem a percepção de que o Senhor quer que nós desenvolvamos o arrependimento como estilo de vida. Porque o arrependimento não é uma coisa que nós precisamos vivenciar quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. O arrependimento deve fazer parte das nossas vidas diárias. Diárias. Então, como é que você chegou aqui? Será que está tudo bem em casa? Será que está tudo bem com a vizinhança, com a parentela? Será que está tudo bem com os seus superiores no ambiente de trabalho? Com um amigo da escola? Será que está tudo bem com o irmão em Cristo, que você está no mesmo ambiente, adorando com ele, com ela, que faz parte do seu PG, que você se encontra toda semana? O Senhor quer que você olhe para o seu coração. O Senhor quer que você entenda a necessidade de você tratar muitas vezes as fontes que você mesmo arma para viver em aflição, longe de Deus e em pecaminosidade. É isso que nós podemos e precisamos aprender. Alguns insights aqui, então, algumas ideias dos motivos pelos quais Jonas está em um lugar apertado. Olha, o ventre do peixe não deve ser um local onde você coloque um banquinho, né? Eu vi algumas figuras para colocar uma ali, eu vi até alguém assistindo uma televisão dentro do ventre do peixe, colocando um fogo ali no lugar escuro. É um lugar apertado.
E muitas vezes Deus te leva para um lugar apertado, para um tempo de aflição, um tempo de angústia. No versículo de número 1 ele diz, olha, na minha angústia, ele está angustiado. Ele está passando por privação. E eu não sei se você chegou aqui realmente com o coração apertado, com aflição que você precisa resolver, questões que Deus está tratando com você e que você precisa realmente se atinar, perceber, considerar. O que nós podemos perceber na vida de Jonas? Ele estava num momento de desobediência. Ele foi contra a ordem direta de Deus. Por conta disso, ele estava descendo degraus. Por conta disso, ele estava em aflição por causa da desobediência. E às vezes nós sabemos os princípios da palavra de Deus. Às vezes nós sabemos o que Deus quer de nós. Mas mesmo assim somos obstinados. Mesmo assim somos desobedientes. E queremos fazer valer a nossa vontade. Em cima das pessoas que nós amamos. Em cima das pessoas que nós bem queremos. Acima até mesmo de Deus. É o que Jonas está vivenciando. Não, Senhor, ir para Nínive, eu vou para o outro lado. Jonas aqui, ele tem uma falta de compaixão tremenda. Ele não desejou pregar a mensagem de arrependimento aos ninivitas. Ele conhecia os ninivitas, povo assírio, conhecido na história como um povo maldoso, na maneira de tratar os seus inimigos, na maneira de tratar os vencidos. Jonas sabia da maldade do coração dos ninivitas. E por conta disso, faltou-lhe a compaixão. Às vezes nós sabemos as mazelas das pessoas que estão próximas de nós. Eu sei aonde aperta ali o calo da minha esposa. Eu sei quais são as falhas dos meus filhos. Eu sei como apertar o meu colega, a minha colega. Às vezes falta-nos compaixão para que de fato nós sejamos medicina em nosso falar, em nosso proceder, em resolver as pendências dentro de casa, em realmente sermos luzeiros, sermos sal. Falta-nos testemunho justamente porque o nosso coração é um coração duro. Às vezes a nossa casa não é uma casa de paz, porque falta-nos compaixão de amar realmente ao ponto de ceder, ao ponto de nos comportarmos em humildade. Mas queremos valer o nosso querer. Somos ensimesmados. Somos de fato pessoas que olhamos para o nosso próprio umbigo e por conta disso vivemos em lugares apertados, cheio de aflições, cheio de problemas. Jonas, ele é egoísta, ele é presunçoso. Para a mente judaica, eles têm uma ideia exclusivista acerca da salvação. E você está vendo aqui sendo levantado agora um profeta, não para pregar em Israel, mas para sair e pregar a outros povos. Jonas já tinha percepção. Já havia profecias de que aquele povo levaria Israel como cativo. Eu vou ter que pregar para o meu inimigo, aquele que será o jugo do Senhor, aquele que será a ferramenta nas mãos do Senhor. Nínive, nesse período, ainda não era a grande capital da Síria. E nem a Síria, neste momento, era a potência que nós conhecemos quando eles capturam, quando eles prendem o reino do norte. Mas é um povo que já é conhecido, que será a ferramenta de Deus. Então aqui quais são os pecados que estamos carregando, vivenciando, que tem te levado a você viver um aperto de vida? Talvez seja justamente o que foi orado aqui, problemas financeiros, porque eu não tenho sabido lidar com a mordomia dos meus bens. Talvez seja problemas na área da administração do tempo, procrastinação, deixando de viver
de ser uma pessoa de honra, porque falha nos seus compromissos. Talvez seja justamente a debilidade de você ter uma intimidade com Deus. A sua leitura da palavra, tempo de oração, memorização das escrituras, assiduidade na igreja. Por quê? Por conta da falha em ser um bom mordomo, um bom administrador do que Deus tem te dado. Quais são as dificuldades que você tem vivenciado? Quais são os locais de aperto que o Senhor está te levando para que você ali possa ser quebrantado? Quando nós lemos aqui o capítulo de número 2, nós podemos perceber esse lugar de aperto. Do versículo de número 1 até o versículo de número 6, Jonas ele reconhece e ele diz, olha no verso 2, olha, na minha angústia eu estou clamando ao Senhor, ele me respondeu. Do ventre do abismo, a palavra abismo aqui que é Sheol, eu gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a correnteza das águas me cercou. Jonas está percebendo aqui que o Senhor o levou para situações grotescas, para umas situações inusitadas e até muitas vezes não crível, para tratar o coração de Jonas. Às vezes eu fico perguntando, para onde é que Deus precisa me levar para que eu seja quebrantado? Será que para uma separação? Será que para a perda dos meus filhos? Será que para a perda de um emprego? Será que para uma fatalidade da vida? Será que até mesmo para a morte? Dá para perceber em 1 Coríntios capítulo 11 que o Senhor estava ceifando muitos ali, pesando a mão sobre os crentes de Corinto, porque estavam vivendo de uma maneira dissoluta a parte de Deus e expressando isso na hora da ceia do Senhor. E o texto ali de Paulo diz, olha, não é por causa disso que muitos de vocês dormem, o eufemismo dizendo, olha, muitos de vocês estão morrendo. Então há uma necessidade de olhar o coração. Então é justamente ali no local apertado que Jonas ele olha o seu coração. Eu coloquei essas frases de um livro que ele diz bem assim, no lugar mais escuro, a visão mais clara. No lugar mais apertado, a visão mais ampla. E no lugar mais solitário, a visão mais solidária. Até que consequências o Senhor tem que permitir em nossa vida para que a gente tenha clareza, para que nós tenhamos uma amplitude, para que nós tenhamos de fato uma vida altruísta. Nesta manhã, o que eu quero levá-los é fazer uma reflexão à vida de cada um de vocês. A quantas anda a vida de santidade? A quantas anda a vida de obediência? A quantas anda o testemunho diante do Senhor no seu relacionamento conjugal? Na administração das coisas que o Senhor tem lhe dado, os seus bens, o seu tempo, a sua saúde, o seu emprego. Nós precisamos de um processo de ruminação. Eu já contei essa história aqui de púlpito, mas eu quero relembrá-los. A minha família é do sudeste da Bahia, região de Jequié, e quando adolescente já fui algumas vezes lá, e naquele ambiente pastoril, né, os primos, chega lá um paulistano, né, vamos tirar leite da vaca. E me acordaram 3h30, 4h da manhã para ir tirar leite da vaca. E é uma brincadeira, né? Vão apertando as tetas, vão jogando leite no rosto e tal. E aí vem aquele desafio, olha Wilson, duvido você beber esse leite. E ali, adolescente, né? Não, pode encher aí que eu bebo. Encher um copo lá, aquele leite quente, Só que ali é o leite para o bezerro, não é para um adolescente, né? E aí, durante o dia, lá o banheiro estava reservado para o Wilson, né? Uma diarreia, mas uma diarreia, né?
Mas a vaca, ela vai passando, ela vai pegando o mato, ela vai enchendo a boca, vai enchendo, e aí joga para dentro do estômago, aí ela, que não é besta nem nada, procura uma sombrinha. E o que ela faz? Ela vai lá, deita debaixo da árvore, você não vê mais mato em nenhum lugar, só a terra, só o terrão. E ali você começa a vê-la mastigando. Aí você fica imaginando, o que ela está fazendo? Né? Aquele mato que ela pegou, né, ela enche uma parte do estômago, para nós podermos entender, é como se o estômago fosse dividido em duas partes, é bipartido. Ela enche uma parte do estômago, ela vai sentar e o que ela faz? Ela puxa aquele mato, tritura ali sentadinha e joga na outra parte do estômago. Esse processo é o processo de ruminação. Muitas vezes falta-nos esse processo de ruminação. Chegar no final de um dia, sentado à beira de uma cama e pensar, Senhor, como é que foi o meu dia? Senhor, acerca da minha vida de obediência. Senhor, acerca da minha vida de relacionamentos. Senhor, acerca do meu testemunho, como é que foi? Tem alguma coisa para eu te pedir perdão, Pai? Tem alguma coisa que eu preciso acertar no dia de amanhã? Mas nós vivemos as nossas vidas sem percepção, sem análise, sem esse processo de ruminação, e para nós parece que tudo vai bem, mas muitas vezes não vai bem. Temos coisas para tratar. Você tem vivido uma vida de arrependimento? Do que você pode quantificar, pontuar, levantar, que você pediu perdão ao Senhor nestas 2 últimas semanas? Para quem você pediu perdão nestas 2 últimas semanas? Wilson, não pedi perdão para o Senhor, não pedi perdão para ninguém. Olha, então você vive uma vida santa mesmo, hein? Sem falhas, sem nada a considerar. Será que não nos falta esse processo de ruminação? O Senhor fez Jonas descer, para que ele pudesse ter uma reflexão. E aqui, estes 6 primeiros versos, ele está dizendo, o Senhor me trouxe aqui. Para onde Deus precisa te levar para que você seja quebrantado? Volte seu coração para o Senhor. Acerte coisas que eu e você precisamos acertar, para que de fato sejamos usados pelo Senhor. Então aqui eu apresento 3 caminhos ascendentes de retorno para nós considerarmos. O primeiro é que Deus requer, nós estamos falando sobre a vontade soberana de Deus. Deus requer que tenhamos mudança do comportamento desobediente para o comportamento obediente. Davi, na sua oração de arrependimento, Salmo 51, ele diz no versículo 12 e 13, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ele está dizendo agora, eu quero fazer a vontade do Senhor. Dá-me alegria novamente de ser um instrumento nas tuas mãos, ó Deus, como um rei. E eu mostrarei às pessoas, para que eles se convertam de suas transgressões. Sabe, você quer ser uma bênção para o seu cônjuge? Você quer ser como pai, como mãe, uma bênção para os seus filhos? Ou você é filho? Realmente quer glorificar a Deus e ser uma bênção para os seus pais? O primeiro caminho é o caminho da obediência, do reconhecimento, da necessidade de deixar os seus pensamentos, que são desaprovados por Deus. Pensamentos que está te levando a viver uma vida de embate, de atrito com as pessoas que você ama. A necessidade de você considerar realmente o seu caminhar. João Batista, quando estava pregando, ele diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que demonstra na sua vida que de fato você ama a Deus e você é obediente ao Senhor? É o arrependimento no seu coração. É algo que você tem que visitar todos os dias, o meu coração. Ou seja, o seu coração, e perceber, será que tem alguma coisa aqui que eu preciso tirar, jogar fora?
Será que há alguma coisa aqui que eu identifico que, de fato, vai contra os princípios que eu conheço? E eu tenho lutado contra a minha família, a minha igreja, o meu Senhor. Provérbios 13:15 diz que o caminho do pecador é intransitável. Depois de 7 anos lá de ministério, estou tratando com uma família que é a primeira vez que eu trato uma separação conjugal. E eles não têm nem 2 anos de casamento. Eu já conversei tanto com aquele marido. Já mostrei tanto a palavra do Senhor. E o caminho correto para ele andar. Mas nestas 2 últimas semanas, eles já estão apartados de espaço físico. E o que eu percebo é um coração obstinado, um coração desobediente, um coração que não tem arrependimento. O que precisará ser feito para você também viver uma vida de obediência? O que poderá ser feito para que você possa abençoar a sua casa e não agir contra a sua casa? Talvez o pastor já falou com você, talvez o líder do PG já falou com você, talvez o seu cônjuge já falou com você, mas não tem surtido efeito. Será que não é hora, nesse local de aperto, de aflição, de abismo, você se arrepender? Esse é o querer do Senhor. Esta é a vontade do Senhor sobre a sua vida. Uma outra verdade que nós podemos aprender aqui, no caminho de ascensão, de retorno, é que Deus requer que reconheçamos o pecado e assumamos a responsabilidade pessoal diante dele. Quando você lê esse capítulo de número 2 de Jonas, dos 10 versos aqui, 7 deles têm paralelo com o livro de Salmos. Significa que a pessoa que escreveu aqui a fala de Jonas é de alguém que conhece Deus. Alguém que recitou salmos. Fez um retalho aqui, uma colcha de salmos. Alguém que conhece. Mas conhecer a Deus é só a metade do caminho. Existe a necessidade de praticar também o que você conhece. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus de 5-7, ele prega de uma forma maravilhosa e o povo está de queixo aberto, está todo mundo, quem é esse que tem autoridade na sua maneira de falar? Olha, o ensino não é igual aos fariseus. E Jesus percebe que a pregação dele é uma pregação de impacto, mas há uma necessidade deles irem além do ouvir. E Jesus então termina o Sermão do Monte dizendo, olha, quem ouve a minha palavra, mas não pratica, é como alguém que constrói a casa em cima da areia e vem as dificuldades, vem as aflições e derruba a casa. Mas aquele que de fato ouve e pratica, sim, esse é o sábio. Esse é quem constrói uma casa sobre a rocha. E Jesus estava dizendo, olha, vocês estão me ouvindo aqui? Eu estou proferindo o sermão e vocês são a minha audiência. Entenda que por mais que você fique boca aberta, o que eu quero não é que você se surpreenda, seja somente impactado pelo momento, mas é que você viva o que eu estou pregando. Muitos de nós sabemos da palavra do Senhor. E o que se requer de nós é que nós vivamos essa palavra pregada. Essa palavra ensinada. Muitos de nós realmente manuseamos bem as Escrituras, mas esta é só a metade do caminho. O Senhor quer que nós venhamos a reconhecer os nossos pecados. O Senhor quer que nós assumamos as nossas responsabilidades. E estamos vivendo hoje realmente numa sociedade de isenção de culpa. Pastor, é que você não conhece a minha casa. É que você não sabe quem é meu cônjuge. Você não sabe quem são os meus filhos. Se você estivesse lá, você ia ver que o problema não sou eu. Jonas poderia estar dizendo, mas Deus, os ninivitas? O Senhor não conhece quem são os ninivitas? Nós colocamos a culpa nas circunstâncias, nas pessoas, no ambiente de trabalho. Tudo isso sim influencia. Tudo isso sim tem o seu peso.
mas não determina as suas ações. Não determina. É você, no final das contas, que decide. Quero obedecer a Deus? Quero viver uma vida coerente? Então assuma a sua responsabilidade e diz: meu bem, eu pequei contra você. Maridão, eu estou em falha. Pai, me perdoa, pai. Me perdoa, humildade. Reconheça a sua falha. Chega para o colega de serviço: olha, eu tenho realmente falhado com você e eu tenho um Deus que eu quero preservar o meu testemunho. Eu quero aqui diante de você, diante de Deus, te pedir perdão. Assuma a sua responsabilidade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Muitas vezes a falta de arrependimento nas nossas vidas significa que nós não estamos reconhecendo pecados em nossas vidas. Por fim, Deus requer que tenhamos tristeza pelo pecado cometido contra Ele e contra o próximo. Ele aqui, segunda parte do verso 6, diz: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Deus, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, desfalecia. Uma descrição de tristeza, de peso sobre a vida. Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele está dizendo que aquela maneira de pensar era uma idolatria, era um culto ao seu coração. Ele diz no versículo 8, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas ele diz, eu com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, pagarei. Você lendo o capítulo 3, verso de número 3, diz: levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Há uma necessidade de realmente nós até mesmo nos entristecermos pelos pecados cometidos contra Deus e contra o próximo. Possivelmente nós temos chorado por muitas coisas. Nós temos lamentado por muitas coisas. Temos nos entristecidos por muitas coisas. Mas a pergunta é, será que temos lamentado? Será que temos nos entristecidos por conta ou por causa do pecado em nossa vida? O quanto o pecado na sua vida é de fato um peso, que realmente você só tem a paz de Deus quando você o confessa, quando você trabalha no abandono, quando você deixa aquele estilo de vida. Quanto realmente a vida cristã para você é algo importante, significativa, ao ponto de você se importar em tratar o pecado em sua vida. Paulo, ao escrever aos Coríntios, diz: alegro-me não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Possa ser que muitas vezes o remorso chega porque nós estamos colhendo os frutos do pecado. Mas o que o Senhor requer de nós é que a nossa ação, a nossa disposição e, de fato, os nossos sentimentos sejam de arrependimento, não por conta dos frutos, dos resultados, mas por conta da causa. Isto não te glorifica, Deus. Isto não me edifica. Isto não dá um testemunho de vida. Você tem se entristecido por conta do pecado? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Não conheço a sua vida de fato, mas o Senhor conhece. Eu não sei a quantas anda a sua vida diante da presença de Deus. A quantas anda o seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com os filhos.
Eu não sei a quantas anda seu relacionamento com os pais. Se você é um bom administrador ou uma boa administradora do seu tempo, dos seus bens, da sua saúde. Mas o Senhor veio aqui hoje por meio da sua palavra te dizer que muitas vezes você tem caminhado no caminho de aflição, em lugares de aperto. E Ele quer que você vive uma vida de arrependimento. Uma vida mais pautada no seu querer. E hoje você entendeu isso. O Espírito Santo tem trabalhado e tem te apontado as áreas da sua vida que você precisa tratar. E hoje pela manhã você quer fazer um compromisso com Deus. Senhor, me ajude. Eu quero subir os degraus da obediência. Eu quero assumir a responsabilidade de tratar com o meu próximo. Eu quero, ó Pai, desenvolver um coração contrito. Eu quero de fato me entristecer por causa dos meus pecados. Dá-me sabedoria, Senhor Deus, para tratar isso em minha vida. Você quer dizer isso para o Senhor? De olhos fechados. Pastor, ore por mim. Levante a sua mão, se você quer. Amém, pode abaixar. Amém, amém, glórias a Deus. Amém, pode abaixar. Eu preciso levar a minha vida mais a sério, Senhor. Amém, pode abaixar. Hoje eu quero um compromisso contigo, ó Pai. Me tire desse local apertado. Me tire, porque foi eu que resolvi decidir estar aqui, mas não quero mais estar. Ore por mim, pastor. Tem mais alguém? Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém. Pai, a tua palavra foi pregada e tem muitas pessoas aqui, ó Pai, numa forma didática, levantando as mãos. Mas de fato são seus corações que estão quebrantados diante da presença do Senhor. Pai, muitas vezes o Senhor nos leva para lugares apertados e permite o sofrimento em nossa vida para que nós aprendamos a obediência, Senhor Deus. Para que nós aprendamos a assumir as nossas responsabilidades diante do Senhor, de que precisamos ser luz, precisamos ser sal diante das pessoas ao nosso redor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Ajude-nos a levá-los em conta. Ajude-nos, ó Pai, a nos importar e ver o peso que isso traz para nós e que não glorifica o Senhor. Ajude-nos, Senhor, para que a nossa vida seja uma vida autêntica, uma vida realmente cheias de reflexões, onde nós vamos tirar a trave de nossos olhos para podermos ser desimpedidos, para tirar o cisco do olho do nosso irmão. Pessoas a quem amamos, pessoas que nós convivemos. Senhor Deus, permita-nos que saiamos do ventre, o ventre dos problemas que nós mesmos nos enveredamos. Ajude-nos a honrar o Senhor. Ajude-nos a tratar as nossas mazelas, a pedir perdão, a andar em passos de reconciliação. Pois nós oramos, ó Pai, pedindo a sabedoria dos altos céus. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.